Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Prosseguiremos com a disciplina de Psicologia da Educação, relembrando que o meu nome é Hélia. Bem, vamos ao nosso estudo e espero que você realmente aproveite o máximo tudo de bom que essa teoria pode oferecer a você, enquanto pessoa e enquanto profissional. Para este estudo, vamos elencar os seguintes objetivos. Como objetivo geral, compreender de forma geral e integrada a puberdade e a adolescência enquanto etapas do desenvolvimento humano em seus aspectos biopsicossociais. Como específicos, compreender os conceitos de adolescência e puberdade à luz de diversas teorias, bem como identificar as mudanças cognitivas, emocionais da personalidade e sociais na adolescência. E, finalmente, refletir sobre as influências sócio-históricas nessa etapa. Adolescência. Soltar a corda e segurar a ponta. Adolescer é viver na corda bamba das emoções. É chorar rios de lágrima por um programa perdido. É cantar de alegria só porque ganhou um elogio. É querer morrer porque perdeu o grande amor de sua vida. Enfim, ser adolescente é viver a eternidade em um dia e viver um dia eternamente. Queridos acadêmicos, vamos reviver um pouco a trajetória de nossa vida? Vamos relembrar a nossa adolescência? No meu caso, parece que foi há milhares de anos, e no caso de vocês, tenho certeza que muitos ainda estão passando por este período conturbado. De qualquer forma, para quem viveu há muito tempo, para quem ainda está vivendo e para quem ainda vai viver, vale a pena recordar, pois é o tempo mais bonito, mais cheio de esperança e de rebeldia de nossa vida. Vamos falar um pouco sobre esse tema tão gostoso? Adolescência, essa mudança qualitativa que se dá na forma de pensar dos adolescentes, faz com que eles se tornem questionadores da realidade e busquem novas experiências. Por isso eles não aceitam prontamente as regras e querem mudar o mundo. Coisas que incomodam muitos adultos, fazem planos de vida, preocupam-se com a escolha da profissão, querem conhecer várias religiões, etc. Vocês já leram o texto? Gostaram? É interessante quando a gente começa a ver as coisas que estamos acostumados a ver de um jeito diferente, não é? Lembram aquele pensamento que coloquei no início da página de nossa aula, que diz assim: o objetivo da psicologia é nos dar uma ideia totalmente nova das coisas que melhor conhecemos, e é mesmo. Para conhecer mais a adolescência de que quem passou por ela, no entanto, ao estudar a psicologia, percebemos que não conhecíamos tão bem quanto pensávamos, porque passamos a vê-la com um olhar totalmente novo. Vocês viram que a adolescência é um conceito cultural e é vista de forma diferenciada em diversas culturas. Em algumas sociedades, por exemplo, nem existe esse conceito. O que existe é o adolescente, porém visto de forma totalmente diferente. O adolescente é aquela pessoa que passa por determinadas transformações físicas, biológicas, sociais e emocionais. Esse existe em qualquer lugar do mundo, mas dependendo o valor que cada sociedade dá a essas transformações, vai fazer toda uma diferença. Em algumas tribos, por exemplo, o jovem ou a jovem, ao chegar a esse momento de sua vida, passa por um ritual que vai determinar se ele ou ela já pode ser considerado adulto. Simples, não? Já a nossa cultura ocidental vê essa fase de transformações como um bicho de 7 cabeças. E aí, transforma a vida desses jovens em um drama. Coloca na cabeça deles e na nossa que esse momento da vida é complicado e que precisamos ter cuidado para não traumatizar, nem causar revoltas neles. Que coisa, hein? Penso que falta muita sabedoria em nossa cultura. Conceituando a adolescência, costumamos, de forma geral, usar o termo adolescente para indivíduos que estão entre os 12 e 18 anos de idade. No entanto, constatamos que essa faixa etária é imprecisa para delimitar esta etapa do desenvolvimento humano.
como no caso de meninas que têm sua menarca aos 9 anos, ou ainda jovens casados com filhos e que trabalham seriam inapropriadamente chamados de adolescentes. É mais coerente entendermos por adolescência um período de transição da meninice para a vida adulta, caracterizado por mudanças físicas, sociais, cognitivas e emocionais que transformarão a criança em um adulto. Mas o momento dessa transição muda nas diferentes culturas e entre os indivíduos da mesma cultura. Como podem ver pelo texto do caderno de vocês, vários autores contribuíram para o estudo da adolescência, dentre eles Piaget, Freud, Stanley, Hall, Erikson. Cada um desses estudiosos apresenta estudos em várias áreas diferentes. Vale a pena conhecer a ideia e o pensamento deles. O conceito de criança que temos hoje como indivíduo em desenvolvimento e com necessidades específicas nem sempre existiu, surgindo em torno do século XVIII. Da mesma forma, a adolescência, enquanto um período evolutivo, tal como o conhecemos no Ocidente, organiza-se no século XX, mesmo já tendo suas raízes na Grécia Antiga. Aristóteles descrevia os adolescentes como apaixonados, irascíveis, capazes de serem arrebatados por seus impulsos. Contudo, não existia uma cultura adolescente, nem a adolescência era percebida como um estágio particular do desenvolvimento. Até o final do século XIX, sendo, portanto, um fenômeno bastante recente, Palacios e Oliva entendem por adolescência a etapa que se estende, a grosso modo, desde os 12 ou 13 anos até aproximadamente 20 anos. B afirma que a faixa etária relevante é imprecisa quanto a seus limites, uma vez que encontramos em nossa cultura ocidental meninas iniciando a puberdade aos 8 ou 9 anos, assim como jovens com mais de 20 anos que ainda se encontram dependentes financeiramente dos pais. É importante que vocês entendam o que é importante para nós, educadores, conhecer. O conceito de puberdade e o conceito de adolescência, conceito de identidade, lutos da adolescência, problemas na adolescência. É preciso aqui fazer uma diferenciação entre dois termos que têm significados diferentes: a puberdade e a adolescência. A puberdade é caracterizada por um conjunto de mudanças físicas, transformando o corpo infantil em corpo adulto, capacitando-o para a reprodução. Ela é fenômeno universal para todos os membros da espécie humana, ou seja, todos os seres humanos passam por tais transformações quando atingem seus 12 anos ou até antes. Já a adolescência é fato psicossociológico, porque envolve, além das mudanças físicas, as mudanças afetivas, sociais e cognitivas, podendo se prolongar por mais de uma década de vida. Nesse sentido, a adolescência não é universal, pois suas características vão depender da cultura e do momento histórico que os indivíduos estão inseridos. Identidade na adolescência. A identidade se refere ao reconhecimento da pessoa como um ser único, que responde à pergunta: quem sou eu? E nos apresentamos ao mundo através disto. A formação da identidade se dá desde a infância através do contato com outras pessoas. As transformações na adolescência trarão repercussões na forma como o adolescente se vê e como pessoa e mudarão suas relações sociais e afetivas. O adolescente terá duas tarefas fundamentais nessa etapa: a busca da independência e autonomia e uma reformulação de sua identidade. Problemas na adolescência. Citamos aqui alguns dos conflitos nessa fase. Os adolescentes passam a ter comportamentos e sentimentos pouco entendidos pelos adultos, em decorrência das mudanças na autoimagem corporal e na formação de uma identidade. Passam muito tempo no banheiro, no quarto, ouvindo música, olhando-se no espelho ou em atividades masturbatórias. Sentem-se desajeitados com o corpo que muda. As meninas podem tentar esconder os seios em roupas largas. Os meninos podem andar de forma curvada pela altura.
Observamos que na zona rural, por exemplo, as crianças já ajudam os pais na lavoura desde seus 8 ou 9 anos de idade. Alguns chegam a se casar com 17 anos. Na zona urbana, nessas mesmas idades, as crianças estão brincando indo à escola e muitos jovens não saíram de casa ou nem se casaram. E nas sociedades primitivas, após breves rituais de iniciação, os jovens se tornavam um adulto. Hoje, há um processo de alongamento da adolescência, ocorrendo o que se chama de adultescência, termo que designa o ideal de ser adolescente para sempre, com adultos tendo condutas adolescentes e faltando padrões adultos para os verdadeiros adolescentes. Da mesma forma, no tempo de nossas avós, o casamento acontecia para algumas meninas com 12 anos. Concepções da adolescência. Na ciência psicológica, existem várias teorias que explicam cada qual ao seu modo as transformações dessa etapa. Vejamos algumas delas. A psicologia evolutiva europeia da primeira metade do século XX teve o protagonismo de algumas teorias agrupadas sobre a denominação comum de modelos organicistas, pois compartilha a ideia de que o desenvolvimento humano consiste em uma sucessão ordenada e previsível de mudanças que terminam com o final da adolescência, quando o ser humano alcança a maturidade. O representante mais eminente da proposta organicista foi Jean Piaget, que centrou seus estudos no desenvolvimento intelectual ou cognitivo. Outro teórico importante que influenciou a psicologia evolutiva e a cultura ocidental foi Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Vimos no capítulo que tratou da teoria psicanalítica que Freud formulou uma teoria dos estágios de desenvolvimento psicossexual, em que a adolescência refere-se ao último estágio de desenvolvimento do ser humano. Prezados acadêmicos, aproveitem bastante o conteúdo até aqui, degustem do material de caderno didático. Lá vocês poderão aprofundar. Esses momentos aqui devem servir de estímulo para que sintam o desejo de conhecer mais sobre o assunto. A adolescência é uma fase de questionamentos e descobertas sobre a vida, preparando o jovem para ingressar no mundo adulto, através da escolha de uma profissão, criando laços afetivos para constituir depois uma família e formando sua identidade. Para isso é necessário que ele receba alimentação, educação, moradia e proteção da família e sociedade, como está assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é a responsabilidade dos adolescentes, e sim a grande desigualdade social em que vivemos. Os adolescentes que moram em bairros pobres são estimulados pela TV, revistas, outdoors, a consumir as mesmas coisas que os adolescentes com melhor condição financeira, mas não podem obter tais coisas. Como fazer numa situação dessa quando o jovem passa a acreditar que ele será mais aceito e amado se tiver ou se usar tais coisas? E então? Então vamos ao nosso estudo, né? Devore a sua apostila da página 81 a 89. Vamos lá? Iremos agora então para a nossa última unidade do caderno didático. Nesta última unidade vamos falar da interação em sala de aula. As interações sociais em sala de aula, suas implicações para o processo de desenvolvimento, este é a última unidade que veremos em Psicologia da Educação. A interação em sala de aula. E até aqui tivemos um exemplo vivo dessa interação professor-aluno. Quem soube aproveitar com certeza já não é mais o mesmo. Para nós educadores e educadoras, nada mais importante que o ambiente da nossa sala de aula. É lá que interagimos com nossos alunos e alunas. É lá que surgem amores e desamores. É lá que muitos conflitos surgem. E é lá que brigamos, sorrimos, ficamos alegres, ficamos tristes. É lá que nos percebemos vocacionados e vocacionadas ou não para o magistério. Enfim, é lá que passamos uma grande parte da nossa vida. E sendo assim, vamos tentar entender um pouquinho desse lugar que, dito dessa maneira, parece tão mágico. Enfim, é lá que vocês poderão colocar em prática a teoria que estão estudando agora.
Bem, o texto do caderno didático de vocês, da página 89 a 99, vai estar abordando esse tema de uma forma contagiante pela professora Márcia Bicalho. Já é comum no meio educacional afirmar-se que as interações sociais são importantes para o processo de aprendizagem. De fato, interações sociais estabelecidas entre as crianças e delas com o adulto podem contribuir para a emergência de conhecimentos mais complexos durante o processo de aprendizagem. Desse modo, nada como estudar o texto em sua origem, por isso não vou me alongar muito em explicações desnecessárias. O texto trabalha um inventário de habilidades muito legal, trabalha a questão da interatividade e o conhecimento do outro, trabalha a dinâmica de grupo, o funcionamento, os elementos básicos, a liderança e o processo grupal. Reflexão. Uma boa forma de fazer uma reflexão sobre a interação professor-aluno pode ser o artigo que está no seu caderno na página 90, no box 8, que mostra o ponto de vista de um adolescente, Técio, naquela época que era aluno da 8ª série. Gostaria então que vocês acompanhassem a leitura do texto Arcos e Aviões. Arcos e aviões. Sempre quando vejo um arco-íris, lembro-me de minha primeira e decepcionante tentativa de escrever um poema. Eu estava na 5ª série e a professora de português mandou que fizéssemos alguns versos baseando-nos em um poema de um escritor famoso. Li timidamente meus versos com certo orgulho da minha obra, mas meu orgulho deu lugar a uma mistura de frustração e revolta. A professora implacavelmente cortara a minha última estrofe. Está bom, mas isso de avião cortar arco-íris, você pode tirar. Hoje já se sabe que o arco-íris é apenas um raio de luz do sol, que se retrata nos pingos d'água. Um avião não corta um arco-íris. É angustiante como, à medida que eu fui aprendendo coisas, fui perdendo a capacidade de ver a poesia do objeto. Aqueles versos ingênuos que ainda acreditavam na mística do arco-íris cederam lugar a uma porção de palavras frias e científicas, computação, cibernética, dialética, homelética. Acho que a palavra certa não é bem essa, e muitas outras, que me fizeram crer que qualquer mito é superável pela ciência. Alguém acendeu luzes na casa abandonada e eu não consigo mais ver fantasmas e tesouros escondidos. Acho que a poesia precisa de tesouros e fantasma para viver. Admiro o cidadão metropolitano que ainda consegue fazer poemas. Acho que é mesmo como sol e chuva, da nuvem escura e do sol que se arrisca entre pingos, nasce ainda um raio colorido, pintado por palavras vivas, que se justapõem formando um arco-íris de esperança. A poesia não está morta. Eu gostaria de ser poeta, de poder traduzir no silêncio, entre uma palavra e outra, tudo aquilo que eu queria ver brotar no meu sentimento. Porém, acho que estou ficando mais para cientista que para poeta. Talvez eu tenha entrado pelo caminho errado. Talvez poesia seja uma questão de manter viva a lúcida loucura, não sei. Mas eu sei que, em algum canto desta bagunça computadorizada, eu perdi um menino que ainda brincava de fazer poemas com um arco-íris. Ézer Técio Pacheco. Associação de Pais e Mestres, uma experiência viva, Petrópolis, editora Vozes. A história do Técio nos mostra que muitas vezes os educadores não prestam atenção em coisas muito importantes para os seus alunos. Podemos perguntar, por que a professora não prestou atenção no arco-íris do Técio? Por que não houve espaço para a poesia do Técio dentro da sala de aula? Que escola é essa? Nós reconhecemos essa escola nas nossas experiências? Quem defende essa escola e em nome de quem e para quê? Felizmente, nós trazemos também uma boa notícia. Hoje, por todos os cantos, esse tipo de escola é denunciada e muitas vozes se levantam no sentido de resgatar a escola. É preciso construir, a partir das nossas práticas, uma escola que tem espaço para os arco-íris de tantos Técios que estão se desencantando muito cedo com a escola. Sim, a escola precisa ser um lugar encantado, alegre,
onde a criança sinta prazer em estar, em conviver, em descobrir com os outros a vida em todas as suas dimensões. Os educadores precisam desenvolver a competência de prestar atenção. A reinvenção da escola exige professores e professoras competentes. Não mais falamos apenas da competência técnica, do domínio dos conteúdos, mas agora, além desta, é fundamental a competência interpessoal. E essa competência fará a diferença e possibilitará a professora prestar atenção no arco-íris do seu aluno. O conteúdo do caderno didático finaliza com o assunto dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo é uma expressão usada para descrever um campo de estudo que se dedica a buscar e compreender por que os grupos se comportam da maneira como fazem. Esse campo é muito amplo e envolve ramos da ciência como a psicologia, a antropologia, a sociologia e a educação. Inclui nos seus estudos os fenômenos que ocorrem nos diferentes tipos de grupos humanos. Por dinâmica de grupo, podemos compreender o conjunto de forças que atuam sobre cada grupo, levando-o a se comportar de uma forma ou de outra. Temos aqui nesse slide as referências bibliográficas que estão no seu caderno didático. E em seguida, teremos a atividade de aprendizagem. Vamos debater um pouco sobre a adolescência. Responda as questões. Conceitue puberdade, adolescência, dê exemplos. 2. A adolescência é vivida da mesma forma em todas as culturas? Justifique. O que indica que um jovem de mais de 20 anos continua adolescente? Como a adolescência passou a ser vista depois dos estudos de Stanley Hall? Fale sobre os lutos da adolescência. Atividade 2. Para completarmos o nosso estudo sobre interações sociais em sala de aula, vamos às questões. Comente o poema Arcos e Aviões. Você acredita que existam professores que agem dessa maneira? Fala sobre isso. E para você, qual a importância de um clima de harmonia em sala de aula? Dê exemplos. Qual a diferença entre um grupo e um amontoado de gente? Explique cada um. Fale sobre os tipos de líder, dando uma característica para cada um deles. Estamos chegando então ao final e nós faremos agora um resumo de todo o nosso conteúdo. Em síntese, para os comportamentalistas ou behavioristas, cujos trabalhos se fundam numa perspectiva empirista, o indivíduo não é um agente da sua aprendizagem, sendo governado pelos estímulos do ambiente. Através do controle adequado dos estímulos, manipula-se, condiciona-se, determina-se o comportamento humano. Para os psicólogos da teoria de Gestalt, de base racionalista, a ênfase recai nos processos hereditários e maturacionais, sendo que o indivíduo já nasce com estruturas de comportamentos definidas. Para os teóricos de base interacionista, o comportamento humano é resultante da interação de processos hereditários, maturacionais, bioquímicos e ambientais. Síntese indissolúvel da relação indivíduo e meio. O processo não ocorre de forma linear. É sabido que o processo do desenvolvimento e da aprendizagem pode receber interferências e algumas dificuldades podem ocorrer. Em geral, as interferências relacionam-se às seguintes variáveis: orgânica, cognitiva, socioafetiva e pedagógica. Assim, apresentamos contribuições teóricas diretamente relacionadas com a psicologia da educação, tendo os seguintes conteúdos disciplinares: os conceitos preliminares, objeto de estudo, visão filosófica, histórica e científica da psicologia, conceitos e concepções das teorias do desenvolvimento e aprendizagem e suas repercussões na educação. As teorias cognitivas de Piaget e Vygotsky, teoria behaviorista, teoria psicanalítica, teoria de Gestalt e teorias humanistas de Rogers e Maslow. Adolescência, interações no contexto da sala de aula. E por fim, para melhor compreensão dos estudos aqui realizados, abordamos o conteúdo da psicologia da educação em unidades. Neste aspecto, enfatizou-se na unidade 1 os conceitos preliminares, objeto de estudo, visão filosófica, histórica e científica da psicologia da educação.
Na unidade 2, vimos os conceitos e concepções das teorias do desenvolvimento e aprendizagem com suas repercussões na educação. Na unidade 3, vimos as teorias psicológicas, suas implicações na educação. Na unidade 4, o behaviorismo. Na unidade 5, teoria de Gestalt. Na unidade 6, a aprendizagem centrada no aluno. Unidade 7, o interacionismo sócio-histórico de Vygotsky. Na unidade 8, a psicogenética de Jean Piaget. Na unidade 9, a psicanálise. Qual a sua validade para a educação? E na unidade 10, a adolescência, soltar a corda e segurar a ponta. Na unidade 11, as interações sociais em sala de aula, suas implicações para o processo de desenvolvimento. Então, estudem, analisem e vamos às nossas atividades, ok? Um recadinho. A nossa relação professor-aluno está chegando ao fim. Outras oportunidades vão surgir. Logo mais nos encontraremos no ambiente virtual. Nada no mundo poderá nos separar, porque desde o primeiro momento em que nos encontramos, em que nossos corações e nossas mentes se entrelaçaram, ficamos eternizados na vida um do outro. Mesmo que não queiramos, estamos condenados à lembrança. Espero de todo o coração que tenha uma boa lembrança dos momentos que passamos juntos, dividindo alegria, somando conhecimento e multiplicando emoções. A disciplina Psicologia da Educação foi somente uma desculpa que encontramos para falarmos de coisas deliciosas como o amor à vida, a generosidade, a humanidade, a sexualidade, a aprendizagem e a adolescência. Enfim, uma infinidade de coisas que tornam a nossa vida mais gostosa e a nossa mente mais saudável. Foi muito bom. Valeu. Obrigada por tudo e que Deus esteja sempre por perto, abençoando os seus caminhos e livrando-os de todo o mal. Um bom estudo para todos.